estudantes, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa 16ª aula de língua portuguesa. Sou a professora Júlia Carla e hoje nós iremos estudar o poema concreto, cyberpoema e duas figuras de linguagem, especificamente figuras de som. Vocês já ouviram falar em poema concreto? Com certeza vocês já leram um poema concreto e ele é muito interessante. Observem, poema concreto. Observem, pessoal, que esse poema ele é diferente dos poemas que nós estudamos na aula anterior. Ele veio com inovação. Então, foi um movimento literário que rompeu com algumas formas de se fazer poema. Com algumas não, com várias. A gente vê aqui o uso da imagem, a gente vê a disposição das palavras de forma diferente. Isso a gente fazendo uma pré-leitura, observando, só observando as palavras dispostas em forma diferente. Vamos fazer a leitura? Beba Coca-Cola, babe cola. Beba coca, babe cola caco. Caco cola cloaca. O que vocês entenderam desse poema? Esse poema, quando a gente lê, ele nos remete, ele nos leva à linguagem publicitária, à propaganda. E a gente lembra da propaganda de um refrigerante que nós conhecemos. E aí o poeta, ele colocou muita ironia, tem a presença de muita ironia também nesse poema, quando ele fala beba Coca-Cola, babe cola. Beba coca. Então, ele está sendo irônico. O que vocês acharam? Acharam diferente? É diferente, mas tem uma mensagem aí que nos leva a pensar sobre essa questão da publicidade. Observem, a poesia concreta, também chamada de poema-objeto, está voltada para a exploração dos aspectos gráficos, em que o escritor pretende preencher o espaço em branco oferecido pelo papel, mediante uma íntima relação entre a palavra, a sonoridade e a imagem. Então, no poema concreto, eles conseguiram fazer essa relação, palavra, sonoridade e imagem. A palavra, a disposição, a escolha das palavras, elas irão criar uma sonoridade. E a disposição dessas palavras no papel, elas irão criar uma forma, muitas vezes. Uma forma diferente, tá? Então, aqui, ó, poesia concreta, vamos para as características. É um poema visual. O visual chama a atenção primeiro do que o próprio conteúdo. O apelo visual é mais forte. Não é formal, tá? Não tem formalidade que tem no soneto, que tem em outras formas de poema. Destituída de estrutura poética. Destituída não tem rima, não tem métrica, não tem estrofes, ele é livre. Uso de linguagem verbal e não verbal. Experimentalismo poético. Então, os poetas concretistas, eles experimentavam coisas novas, eles ousavam, tá bom? E também a gente nota efeitos gráficos, sonoros, semânticos, aspectos geométricos, desaparecimento do eu lírico. Então, todas essas características estão presentes no poema concreto. Cyberpoemas. Tenho certeza também que vocês já entraram em contato com cyberpoemas, porque vocês adoram ficar na internet, ler as postagens, apreciar as postagens das redes sociais. E em muitas dessas postagens, a gente se depara com cyberpoemas. Então, cyberpoema é um gênero textual novo que acompanhou aí os avanços tecnológicos. É como se a poesia, o poema, tivesse invadido o cyberespaço, tivesse tomado conta desse lugar também, já que nós fazemos tudo agora com auxílio da tecnologia. Então, cyberpoema. Cyberpoemas são poesias digitais, interativas, produzidas com áudio, texto, imagens e movimentos, que expressam o sentimento do autor. Trata-se de poesia viva, uma inovadora manifestação artística do nosso tempo.
Tenho certeza que vocês são capazes, inclusive, de produzir cyberpoemas. Para fazer esse tipo de texto, esse tipo de poema, é usar a criatividade e usar tudo que nos é oferecido, as possibilidades oferecidas pela tecnologia, como imagem, sonoridade. Vamos aqui, ó. Cyberpoema é uma poesia viva, inovadora, utiliza o cyberespaço. Observem, extremamente. Eu quero que a produção coloque aí o vídeo, porque assim com o vídeo a gente consegue observar o cyberpoema melhor. Olha aqui o movimento, que é uma característica desse gênero textual. E ele transmite um conteúdo. O que ele nos faz pensar? Extremamente. Extremamente pode ser uma palavra e também a gente pode dividir essa palavra e ter dois vocábulos, duas palavras. Extremamente. O que é mente? A nossa mente, né? O nosso intelecto, a nossa mente. E extrema. Extrema é um adjetivo, super. Então a mente é super, ela é extrema. A mente do ser humano, ela é de grandes habilidades. Então essa ideia que ele quis passar com esse cyberpoema. A mente do ser humano, ela é extrema, ela é grandiosa. Quantas coisas legais, quantas coisas importantes que o ser humano já fez usando a sua mente. Quantos avanços tecnológicos, científicos. Então esse poema, ele nos leva a pensar. E o movimento das palavras aí mostra esse constante movimento da nossa mente. A gente não para, é o tempo todo pensando, criando, estudando, aprendendo. Observem um exemplo de cyberpoema, extremamente. Façam a leitura aqui comigo, olhem só. Ele se movimenta porque é um cyberpoema, ó, extremamente. Olha o movimento, olha a onda que ele faz. O que ele quis transmitir com essa criação, com esse poema? O que o autor quis transmitir? Qual ideia? Vamos interpretar? Ele quis mostrar a grandiosidade da mente do ser humano. Nós temos uma palavra, se você pegar extremamente, você pensa em uma palavra só, extremamente. Extremamente bom, extremamente ruim. Mas se você separar, extremamente, ó, duas palavras, e está separado no poema, extremamente. Então, mente extrema, mente do ser humano grandiosa, capaz de grandes realizações, de grandes feitos. Então, essa ideia que esse cyberpoema, ele nos transmite. Agora vamos fazer a leitura de outro poema. Se nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. Renasce, remorre, renasce, remorre, renasce, remorre. Desnasce, desmorre, desnasce, desmorre, desmorre, desnasce. Desnasce, morreremos. Desnasce, morresse, desnascer. Desnasce, morresse, morrenasce, morre-se. Me confundi um pouquinho aí no final, porque não é uma leitura tão simples. A gente tem que ter bastante atenção. Observa aí as palavras, como elas se parecem. E o poeta, ele foi acrescentando, ó, prefixo e sufixo e formando outras palavras. Então, é uma leitura que exige atenção, tá? É do Haroldo de Campos esse poema. O que vocês entenderam, oitavo ano? Tem a palavra morre várias vezes e da palavra morre ele vai acrescentando morfemas, né, prefixo e sufixo e formando outra. A reflexão que eu tive foi que a vida, ela passa por várias etapas. Né? Nós, em alguns momentos da vida, estamos meio para baixo, meio quase mortos, em outros momentos nós nos animamos. Tem essa visão. E também tem a visão geral, que é o ciclo da vida, que quer mostrar que há mortes, há nascimentos e assim a humanidade, os seres vivos irão evoluindo. Também tem essa visão. A partir do que estudamos sobre o poema concreto e cyberpoema, como você classifica os poemas da tabela? Observem no material, tem o poema do Haroldo de Campos e tem o extremamente.
Como que você classifica? O extremamente, ele tem movimento. É um cyberpoema, já é do cyberespaço, inovador, envolvendo tecnologia, uma poesia viva. Já o Renasce e Remorre, esse que a gente leu aí, ele é um poema concreto, do Haroldo de Campos, um dos precursores desse movimento. Justifica apresentando as características desses gêneros poéticos. Olha lá no material, coloquei as características aqui no quadro para você também. Então, você já viu que o cyberpoema é o extremamente, e o poema do Haroldo de Campos, que mostrou essa passagem aí entre a vida e a morte, esse nascer e morrer, é um poema concreto. Peguem as justificativas ou aqui do quadro, ou aí do material de vocês e justifiquem a sua resposta. Não deixem de justificar. Como você explica a temática do poema de Haroldo de Campos? Há rimas no poema? Que imagem você consegue formar a partir da disposição das palavras nesse poema? É uma interpretação, nós já falamos, eu falei para vocês a interpretação que eu tive desse poema, a passagem da vida, o nascer e morrer. Vocês irão expor aí nessa questão a interpretação de vocês irão observar se há a presença de rimas e a imagem criada pelo poeta aí na folha, né, quando ele fez esse poema, o que essa imagem quis mostrar? Na minha interpretação, o ir e vir da vida, tá bom? O poema extremamente. E o poema extremamente? Como você explica a disposição das letras em relação à semântica desse texto? A separação, vocês viram que tem letras maiores, letras menores, isso tudo é intencional, é pensado pelo poeta na hora que ele vai compor o texto. O que o poeta José Fernandes pretende transmitir nesse poema? Também já fizemos essa interpretação na aula. Ele quis transmitir a genialidade da mente do ser humano. Como nós somos capazes de fazer grandes realizações usando a nossa mente, usando a nossa inteligência. Somos seres racionais. Ele leva para essa reflexão. Figuras de som. Os poemas são cheios de figura de som, porque elas trazem melodia, elas trazem musicalidade a esses textos, e isso torna o texto muito rico, muito interessante. Nós temos as figuras de som aqui, ó, duas figuras de som, a literação e a assonância. Quando houver a literação, vai haver a repetição de fonemas consonantais, repetição do som das consoantes. Quando houver assonância, repetição de fonemas vocálicos, tá bom? Vamos lá. Assonância. Do castelhano, a palavra assonância corresponde ao acordo de sons, sendo uma figura de linguagem que ocorre por meio da repetição de vogais. Aliteração. Do latim aliteratio, significa sequência de letras semelhantes. A aliteração é caracterizada pela repetição de consoantes ou de sílabas no enunciado e geralmente ocorre no início das sílabas ou no interior de palavras. Temos também a onomatopeia. Vocês já conhecem que a onomatopeia, ela reproduz sons, né? Inserção de sons reais. Por exemplo, bum. Estão vendo aqui, bum. Se eu quero lá no meu texto colocar esse som, eu vou usar uma onomatopeia, certo? Então, essas são as figuras de som que eu quis trabalhar. Depois, quando vocês forem resolver os exercícios, observem no texto da Coca-Cola, que vocês irão identificar repetição de alguns fonemas e observem se vai ser a literação ou a assonância. Essa foi nossa aula de hoje. Estudamos cyberpoema, poema concreto e as figuras de som. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.